aulas nessa só pela raiva do pessoal não ter logado. Vou ser ruim. Então, iniciei aqui. Vocês vão reparar que é o mesmo slide da aula passada, porque geralmente essas duas aulas a gente dá junto. Que Soma-se não é um conteúdo muito extensivo. A gente dá junto do PROC-V, tá? Só que hoje a gente vai aprender o Soma-se, que é uma função tranquila, mas a gente vai também aprender a formatação condicional. A gente vai começar, inclusive, pela formatação condicional. O que é ela? Para o Google Planilhas, é o equivalente a você criar instâncias, criar motivos, criar meios de passar uma formatação automática para uma parte do seu conteúdo em si. Como assim, Maurício? Não entendi bolhufas. Se você tem, por exemplo, um intervalo de dados que varia entre os números 5 e 10, tá? Se você quer colocar um formato diferente para números abaixo de 7 e números acima de 7, você pode. Perfeitamente plausível e muito tranquilo de fazer, inclusive. No Google Planilhas é muito de boas. No caso do Excel, a formatação condicional é um pouquinho mais extensiva, mas como a maioria de vocês vai fazer pelo Google Planilhas, não tem problema eu explicar aqui agora, tá? Vamos fazer ela aqui de boas. Eu vou até, inclusive, abrir aqui essa tabela, que é uma tabela que a gente vai utilizar para a questão do Soma-se, que é a função de hoje, e eu vou fazer formatações automáticas nela utilizando a formatação condicional. Vou abrir aqui para 150 de zoom e deixar em full screen e pronto. O que eu quero fazer? Eu tenho valores aqui variando de 1.000, aliás, de 2.500, que é que é o valor mais alto, e o mais baixo está 452, mais ou menos. Então, vamos aplicar uma formatação condicional agora, porque eu quero que valores acima de 1.000 tenham uma coloração diferente dos valores que estão abaixo de 1.000. Essa vai ser a condição que eu vou descrever e que a gente vai colocar a formatação em si. Ah, Maurício, você vai fazer uma função? Não, isso é uma opção do seu editor para você organizar suas informações. Tem como fazer com números, tem como fazer com texto. Vamos primeiro com números. Tem a opção da formatação condicional através do menu formatar, aí logando a Camila também. Com isso aí a gente vai ter pelo menos 7 pessoas. Eram para ser bem mais? Eram para ser bem mais, mas não vou ficar me atendo nesses detalhes não. Você vem na opção formatar e a última opção que você tem é a formatação condicional, uma das últimas. Tem o de cores alternadas que a gente já viu e tem formatação condicional em si. Quando eu clico nela, me aparece uma guia na minha lateral e é onde tem as ideias das formatações que eu posso fazer. O intervalo que eu selecionei foi esse. Primeiro você seleciona o intervalo, então são essas células aqui que vão participar dessa formatação condicional. E aí tem as regras, tá? O que são as regras? São regras que você vai estipular para alterar e formatar automaticamente esses valores que você selecionou. Eu tenho aqui as minhas regras em si. Quando eu clicar, eu tenho uma lista de opções, ó. Eu tenho sobre data, eu tenho maior que, menor que, igual que. Eu tenho em relação a texto, tá? Eu tenho em relação a uma fórmula personalizada, porque aqui eu poderia criar uma fórmula para formatar essas minhas informações de acordo com isso, mas eu vou usar o maior que e o menor que, tá? Tem até o maior ou igual, o menor ou igual. Eu vou colocar maior ou igual a 1.000, eu coloquei maior ou igual, eu tenho que colocar o valor a 1.000, e aí depois que eu faço isso, eu tenho as opções para colocar um formato para isso, ó. Tem a cor do plano de preenchimento, que eu vou deixar 100, porque eu só quero colocar a cor do meu texto. A cor do meu texto vai ser esse tom de azul aqui. Pronto. E agora, todas as informações da minha tabela que estiverem acima de 1.000, elas vão estar com tom azul. Pronto. Tem uma regra, mas agora eu também tenho uma regra para colocar com os valores que estão abaixo de 1.000. Então, eu venho aqui, adiciono outra regra, e aqui tem maior ou igual a 1.000. No lugar de maior ou igual a 1.000, eu vou colocar menor que 1.000. E aí, no meu texto em si, eu vou colocar um tom de vermelho. E eu dou o meu concluído. E aí eu já tenho a minha formatação condicional aplicada. Ah, Maurício, mas só colocou a cor. Sim, mas na hora que eu mudar, por exemplo, um valor, ele já muda a cor também. Beleza? Deixa eu abrir aqui o celular. Eu vou me dar co-host no celular para a gente simular esse processo aqui através do celular, tá? Eu vou lá no Limbo me colocar. Antes disso, deixa eu limpar a formatação desse campo, colocar as bordas de novo. Se eu vier aqui na opção, acho que tem o menu de formatação condicional por aqui. Deve ter algum ícone com formatação condicional. Mas se não tiver, vou de novo pelo menu formatar. Maria Bianca. Pronto, eu teria que criar de novo, porque como eu limpei a formatação,
Tá, eu vou lá no Limbo, só colocar o meu celular em sala e eu volto no minuto, tá bom? É o tempo que quem está logando agora dá uma respirada. Volto já. Formatação condicional também pelo celular. Como assim, Maurício? Ver. É porque tudo na vida é um conhecimento empírico que nós construímos, tá? Deixa eu colocar aqui, ver no tema claro. Pronto. Mesma coisa que eu fiz pelo computador, a gente vai tentar pelo celular. Vou habilitar aqui para edição, vou selecionar as células. Pronto. Eu vou ter a opção de mais aqui e aqui eu tenho as opções de adicionar alguma informação, não quero isso. Pronto. Cor do texto, formatação condicional. Se tem o ícone de formatação condicional aqui, então, teoricamente, dá para fazer tudo que a gente já tinha conseguido fazer pelo computador. Clique aqui em formatação condicional para a gente adicionar a primeira regra. Esse B3, dois pontos B14, é o intervalo de dados que a gente selecionou. A gente selecionou da B3 até a B14. Ponto. Isso daqui continua do mesmo jeito. Tá? Não está vazio é a minha condição que eu vou estipular aqui agora. Vou clicar nela e eu vou alterar para maior que ou menor que. A primeira vai ser maior ou igual a. E aí, como eu dei o exemplo, a gente vai utilizar o valor numérico de 1000, porque no meu intervalo de dados eu tenho números variando de 2.500 até 452. Então, os valores de 1000 para cima, eu quero que fiquem em um tom de azul. Então, terminei a escolha do meu valor numérico, da minha parte lógica, e aí eu vou para a opção das formatações. Tem estilos de formatação aqui. Nenhum deles está muito satisfatório, porque eu queria só um texto em azul. Então, eu vou clicar na opção de adicional, ou seja, a opção do personalizado. Cliquei aqui no personalizado. E aí eu tenho que mexer em tudo, basicamente. Eu posso mexer no tipo de texto, na cor do texto. Eu vou alterar a cor do texto para o tom de azul que eu tinha utilizado da outra vez, tá? Tem aqui as opções para personalizar. Vou pegar esse primeiro tom de azul, porque eu achei ele mais bonitinho. Pronto. Mexi no tom de azul, vou continuar personalizando ele. A cor do preenchimento, eu não quero um tom verde, acho desnecessário um tom verde nisso. Então, vou colocar ou branco ou sem nenhum. Deixa eu pegar aqui os básicos. Opção de nenhuma. Cliquei no verdinho e pronto. Já tenho a primeira, tá? Agora, eu vou salvar e vou adicionar uma nova. Tem um botão aqui embaixo, salvar e adicionar uma nova. Tem mensagem aqui de aluno. Pronto. Só vai adicionar uma nova. E a próxima, uma eu já fiz com os valores numéricos maiores ou iguais a 1000. Agora eu vou fazer com os valores abaixo de 1000, tá? Menor que, eu vou escolher a opção menor que 1000. E aí eu vou pegar uma outra opção de personalizado. Aqui já tem em preto e branco. Vou clicar nele mesmo. A cor do meu texto eu vou tacar um vermelho, tá? E eu não quero nenhuma cor de preenchimento. Pronto. Agora, se eu clicar de novo em salvar e adicionar uma nova, eu estaria adicionando mais uma condição e eu estou satisfeita com duas. Então, no lugar de clicar no ícone de baixo, eu clico no ícone lá de cima, a opção só salvar. Cliquei em só salvar, já estou aqui com os meus formatos numéricos. Eu tenho o primeiro que está azul, o segundo que está em vermelho, tá? E eu vou clicar no Vzinho agora no canto superior da minha tela, no canto superior esquerdo, para finalizar esse processo. Cliquei e eu tenho aí as mesmas coisas que eu fiz pelo computador, pelo celular, uma formatação condicional. Maurício, tem só essas opções? Não. Se eu quiser colocar textos também, se eu quiser, por exemplo, selecionar todas essas palavras aqui e colocar mais formatos condicionais em relação ao texto, toda vez que aparecer Laura vai ficar amarelo, toda vez que aparecer Eduardo vai ficar azul, eu poderia fazer isso perfeitamente. A única coisa que eu teria que fazer seria vir aqui, formatação condicional, e no lugar de usar não está vazio e afins, colocar na opção exatamente igual. Texto exatamente é igual a, aí eu coloco, por exemplo, Laura, que é uma das palavras que aparece lá. Laura. E quando aparecer Laura, qual vai ser a formatação da palavra Laura? Vou pegar esse tom aqui de amarelo. Pronto, está selecionado. Cliquei em salvar e cliquei no ícone verdinho. Aí, todas as vezes que aparece Laura, tá aí a opção verde para ela. Vamos fazer com mais um, com o Eduardo. Eu não vou fazer com todos porque eu não tô com essa paciência toda e são 5 nomes diferentes. Vamos fazer aqui com a Eduarda. Formatação condicional. Tem alguém com o áudio habilitado aí. Cuidado, viu, gente?
Deixa eu... Ô, Liedson, meu bom, na hora que se você for it, eu acho que você é pro Criselton, tá? Ele tá entrando aqui na minha aula. Pronto. Aqui eu já tinha adicionado uma, eu vou adicionar mais uma. Vou clicar aqui na opção adicionar. Vou trocar a opção de não estar vazio para o texto exatamente igual. E aí a gente vai usar Eduarda. Pronto. Na Eduarda, deixa eu escolher aqui um tom para Eduarda. Vou pegar esse aqui. Pode ser esse rosa. Pronto. Cliquei nele, já selecionei, cliquei em salvar. Agora eu tenho duas formatações condicionais. Clico no Vzinho inicial da minha tela para finalizar. E aí, ó, quando Laura está amarelo, quando Eduardo está vermelho. Os outros, acho que só o Diogo que repete, mas acredito eu que já ficou claro para todo mundo de como é que funciona isso, né? Vai ser necessário que eu faça para os outros ou tá de boas? Posso seguir adiante? Diga aí para mim, por favor. É a hora que vocês me respondem para provar que vocês ainda estão acordados aí. Entendeu? Então vamos seguir a pelota, porque é, é um assunto tranquilo, a parte de formatação condicional. Cheguei só um pouquinho atrasado. Não, de boas. Teve muita gente que chegou atrasado hoje, tem uma galera que nem veio. Então, eu não tenho nenhum comentário, não tenho nenhuma reclamação a fazer. Pronto. Então, formatação condicional é bem de boas. Outra coisa que eu poderia fazer aqui é lembrar de fazer o formato numérico em relação à moeda, tá? Que é sempre nesse ícone aqui. E vamos seguir agora para o nosso slide novamente, porque a gente viu formatação condicional, e a gente também tem a opção do autofiltro, tá? O que é o autofiltro? É um filtro automático para as suas informações na sua tabela. Creio eu que o autofiltro ele tem algum problema com o celular, mas a gente vai tentar fazer das duas maneiras, tá? Como é que funciona? Você cria um autofiltro para os tópicos na sua tabela, então não tem sentido nenhum eu selecionar toda a minha tabela para criar um autofiltro, tá? Isso seria até meio que tolo da sua parte você tentar fazer isso. Você seleciona os tópicos. O que são tópicos aqui? O nome Ricardo Eletro poderia ser um, mas é algo muito mais genérico. E eu tenho vendedores e valores vendidos, que são dois tópicos que eu posso acabar precisando organizar minha tabela por eles. Se eu for utilizar esses dois tópicos, eu tenho que ter em mente que vai ser mexido aqui também nessa tabela da lateral. Então, a gente vai esquecer ela por enquanto, tá? Deixa eu até remover ela aqui, colocar ela mais para o lado. Ela vai ser usada só depois. Não tem problema ela ficar aí, não. Pronto. Selecionei os dois. Para a gente fazer essa filtragem mais fácil, é só clicar no ícone, porque quando você clica nele, ele já habilita direto. E contemplem os dois ícones que aparecem. São os ícones de filtragem. Se você clicar em um, você vai ter as opções de fazer filtragem em relação àquela coluna. Se você clicar no outro, você vai ter as opções de fazer filtragem em relação àquela coluna. Como é que funciona? Vamos filtrar aqui por nome de vendedores. Eu vou clicar e eu vou classificar em ordem alfabética, decrescente, crescente. Eu posso classificar por cor do preenchimento do texto, tá? Se eu tiver colocado aqui, ó, eu posso classificar as que eu coloquei em amarelo e em vermelho, tá? Isso é rosa, eu sei. Eu tenho as opções de filtrar por condições, mas como não tem nenhuma criada aqui, eu não tenho porquê. Filtrar por valores não tem como, porque aqui são textos, tá? E eu ainda tenho as opções de excluir. Por exemplo, aqui, quem eu desmarcar, some da minha tabela. Se eu desmarcar o Paulo, e der o meu OK, o Paulo sumiu, tá? Mas o caractere vai ficar diferente também. Contemplem, ó. O caractere era para ser assim. Como tem informação que ele está omitindo, ele passa a ficar com um caractere diferente. Quando eu clico de novo nele e volto para a opção de marcar o Paulo, eu dou meu OK, ele volta a ficar como um caractere comum, tá? Ele vai mudar toda vez que você omitir alguma informação na sua tabela. Se você não omitir, ele vai ficar normal. Então, vamos fazer umas filtragens diferenciadas. Vou clicar aqui, vou classificar em ordem alfabética. E agora, como eu tenho textos que são repetidos, se eu classificar em ordem alfabética, ele não tem exatamente um critério, vai colocar o que está na frente e o que está atrás. Somente organiza de acordo com o que foi digitado, se eu não me engano. Deixa eu colocar em decrescente agora, tá? Se eu vou colocar em crescente, mas eu vou excluir algumas palavras, eu vou excluir Eduarda e Laura, que são as palavras que aparecem mais, e a tabela vai ficando bem menor, tá? Só que ela mexe nessas informações, mas mexe também na tabela da lateral, ó.
aquela que eu tinha cortado para o outro canto para ela não ficar aparecendo, como está nesse mesmo intervalo aqui, porque ela tá nas mesmas linhas, ela acaba sendo modificada também. Deixa eu clicar mais uma vez e eu vou retornar as informações que eu retirei. Pronto. Aqui está bem tranquilo. Outra coisa, eu tenho aqui com nomes, né? A gente fica organizando de acordo com nomes, mas eu tenho os valores também que eu posso organizar. Eu vou organizar em ordem decrescente para a gente ter o maior valor e finalizar com o menor valor. Tá? Organizei aqui para a gente ter essa possibilidade. Para remover o autofiltro, gente, basta selecionar as duas opções e clicar no ícone, e ele foi removido, tá? E aí eu não tenho mais a opção de organizar nada, ou eu classifico pelo menu dos dados, ou eu crio de novo um autofiltro. Vamos ver se é possível criar um autofiltro pelo celular. Eu gosto muito da parte do conhecimento empírico, então, se for possível, nós vamos ver agora. Se não for possível, a vida é muito triste, tá? Deixa eu dar o share na tela do meu celular de novo. Pronto, a gente vai voltar para a planilha. E eu vou abrir até a planilha que a gente já tinha feito. E vamos nós. Cliquei nos dois tópicos que a gente vai considerar. Pronto. E aí eu vou clicar no ícone para procurar a opção do autofiltro, tá? Não tem a opção aqui, em formatação condicional. Não tem também através do menu célula. De boa, sem problema. Vou clicar nos três pontinhos. Aqui tem o tema escuro, validação de dados, intervalos nomeados, compartilhar, exportar, complementos e mover. Tem criar um filtro, mas pode ser que não seja o autofiltro em si. Cliquei nele, pronto, é autofiltro. Mas aparentemente ele colocou lá no nome Ricardo Eletro. Ele não colocou no nome que eu queria. Deixa eu desfazer aqui. Ó, eu estava com os dois selecionados. Ó. Quem estava selecionado era vendedor e valores vendidos. Quem está selecionado são eles dois. Cliquei no ícone, veio em criar filtro e ele colocou no Ricardo Eletro. O que isso vai influenciar? Vai influenciar que ele vai considerar o vendedores e valores vendidos como informações dentro da tabela, não como tópicos. Vamos tentar organizar aqui. Cliquei no ícone para organizar, tem classificação alfabética. Vou colocar aqui, pronto. É justamente o que eu tinha falado. Ó. Ele está considerando os nomes lá embaixo como se fossem informações pertinentes à tabela em si, e não como se fosse parte do filtro geral. O que não é muito inteligente, tá? Definitivamente não é muito inteligente. Deixa eu desfazer. O problema é só que ele está colocando o autofiltro na parte de cima. Deixa eu retirar o autofiltro. Eu vou selecionar a tabela, tá? E eu vou movimentar ela. Eu quero jogar ela um pouquinho mais para baixo. Acho que eu posso clicar na linha aqui. Vou recortar e eu vou colar uma linha para baixo. Pronto. Ó, eu só tirei de perto para ver se agora vai. Vou selecionar de novo os dois. Vou clicar nos três pontinhos. Vou na opção de criar um autofiltro. Pronto. Agora ele criou onde eu queria. O chato é só que ele levou em consideração vendas em um dia. Mas aqui é só excluir essa informação. Pronto. E agora eu tenho os autofiltros onde eu quero. Vou clicar em vendedores. E por vendedores eu vou colocar uma ordenação decrescente, tá? Aliás, crescente. E valor de vendas eu também posso fazer essa mesma ideia. Posso colocar valores crescentes ou decrescentes, tá? Deixei exatamente do jeito que estava antes, com o maior valor iniciando. Então, vimos que tem como fazer o autofiltro pelo celular e pelo computador, assim como a gente também viu que tem como fazer a formatação condicional pelo celular e pelo computador. São funções, são instâncias das nossas planilhas que, de fato, elas são estéticas, tá? Você pode precisar entregar uma tabela com a questão do autofiltro pela organização em si, você pode precisar entregar uma tabela com as formatações condicionais, porque também é mais organizado, mais esteticamente mais agradável, ou você pode simplesmente não entregar nada disso e mandar aquela sua tabela no preto e branco e pronto, e ser perfeitamente funcional. Eu prefiro colocar o máximo de estética possível, porque por mais que isso pareça só meramente ilustrativo, ajuda bastante também quem está vendo o seu trabalho.
E aí, na opinião de vocês, quando for entregar uma tabela, é com autofiltro ou sem autofiltro? É com formatação condicional ou sem formatação condicional? Quero opiniões. Vou colocar aqui as bordas. Enquanto eu coloco isso, vocês falam alguma coisa para eu sentir que vocês estão vivos. Porque, na minha opinião, vocês falavam mais antigamente. Aí está todo mundo tímido ou com sono. Isso é bem cara de ressaca. Ou vocês podem me deixar no vácuo mesmo, né? Ah, professor, nem entendi a pergunta. Eu perguntei se vocês prefeririam entregar uma tabela com o autofiltro que a gente fez e também as nossas formatações condicionais ou sem, tá? E aí vocês me respondem. Estou esperando respostas. Gosto de interação. Gente, vocês estão acordados mesmo com autofiltro e com formatações condicionais. Pronto. O Eric está acordado. Agora, o checklist aqui tá todo mundo nocauteado em casa, né? Rapaz, esse final de semana rendeu, viu? Rendeu que só a moleste. Pessoal, eu vou escutar só um áudio aqui. Eu vou mutar o meu som, porque é um áudio do idoso. Aí eu vou ter que escutar mesmo, tá? Só um minutinho. Pronto. Áudio resolvido. Já respondi, inclusive. Então vamos para a função de hoje. Eu vou para o Cidasp quinta-feira e nem vai ter como eu dormir. Ó, só para mostrar para vocês como a gente já está organizando tudo. Já tem computador para todo mundo, tá? A gente chegou com um novo lote de computadores. Esse aqui é o nosso laboratório antigo. Ele está bem mais equipado que o normal. Então, tem aporte para geral, certo? E, principalmente, a gente não tem nenhuma uma plaquinha aqui para limitar aluno por aluno, mas como tem muitos computadores, não tem perigo de você acabar precisando ficar com alguém do lado. Pois é, mas eu não tenho ninguém. Não, não aqui comigo, não na turma de vocês. Mas nas turmas aqui do lado, na turma do Cris, por exemplo, tem gente sim. Deixa eu até olhar aqui, deixa eu pausar a gravação para ver se tem algum aluno, porque dependendo eu mostro para vocês. Calma aí. Pode continuar depois. Não tem ninguém obrigando aluno a vir presencialmente, tá? Nesse nosso, nesse retorno aqui, a gente está só ajudando os alunos que têm a necessidade de estarem aqui, porque o computador não tem possibilidade, o celular também não tem possibilidades. Principalmente o pessoal que está fazendo algum curso de design. Não, é alguém arrastando uma mesa. Pronto. Então, vamos para o conteúdo da aula de hoje mesmo, da função nova, porque toda aula tem uma função nova. A gente vai aprender o soma-se, ou sum-if. Sum-if, mas é sum-if, tá? Tem uma divisão aqui, que é uma soma com uma lógica, tá? É uma função de soma que tem algum critério para que você some de fato aqueles valores. Tem várias possibilidades de fazer o sum-if. Tem dois exemplos aqui, onde eu indico o intervalo e eu só somo valores maiores do que 100. Eu tenho a opção de indicar o intervalo e só somar exatamente os valores condizentes com aquela marca. Então, é uma função de soma com uma lógica por trás. É muito útil, Maurício? É sim, é muito útil. Porque imagine aqui no caso dessa nossa tabela. Vamos contemplar aqui o nosso BO. Eu tenho uma quantidade de vendedores em específico e eu tenho valores que eles venderam, tá? Se eu quisesse somar somente os valores vendidos por cada um desses funcionários, ou se eu quisesse somar, por exemplo, somente os valores acima de 1.000. A gente sabe como é que faz uma contagem de valores acima de 1.000, que você vai colocar aqui igual conte.si, abrir o seu parêntese,
selecionar o intervalo de dados, dar o ponto e vírgula, as aspas e valores acima de 1000. Isso aqui a gente sabe fazer porque a gente já aprendeu. Só que isso é uma função de contagem. O que ele dá no final? Ele dá só uma quantidade de valores. Eu coloquei maiores do que 1000, mas se eu colocar maior ou igual aqui, vão ser maiores, tipo, vai aumentar a quantidade. Pronto. Isso daqui é uma função de contagem, somente uma função de contagem. Eu não estou somando esses valores. Se eu quisesse somar todos os valores acima de 1000, no lugar de um conte.si, eu usaria um soma-se. Abro meu parêntese, ponho o meu intervalo de dados, que vai ser, no caso, a coluna que tem os valores, dou o meu ponto e vírgula, e aí eu expresso exatamente o que eu quero somar, que eu quero somar valores maiores ou iguais a 1000. Dou o meu Enter, e aí eu tenho o valor. R$ 7.020. Ele somou 2.500 mais 1.520 mais 1.000 mais 1.000 mais 1.000. Ele deu R$ 7.020, tá? Se você quiser fazer com a sua calculadora porque você é São Tomé, pode ser. Agora, vamos dar mais um exemplo da soma-se, só que em inglês, igual sumif, abro meu parêntese, e aí eu vou selecionar os valores, vou dar o meu ponto e vírgula, e eu vou somar os valores que são menores do que 800, tá? Então, eu vou colocar aqui menor, obviamente eu tenho que pôr as aspas, né? Menor que 800. Fecho as minhas aspas, fecho meu parêntese e dou o meu Enter. E aí eu somei todos os valores que são menores do que 800. 750 mais 700, mais 150, mais 452, mais 452 e mais 360, tá? É uma soma com uma lógica integrada. Você soma o que você quer somar. Você compara valores e soma apenas o que você quer somar, tá? Isso é o nossa função soma-se ou sumif. Só que ela faz uma coisinha além, tá? Porque você pode somar comparando texto. Como assim, Maurício? Se eu quiser somar, por exemplo, em uma coluna somente os valores relativos a um nome específico, eu posso fazer assim, tá? Eu quero somar aqui somente as vendas feitas pela Flávia, tá? Então, como é que eu vou fazer? Igual sumif ou soma-se, abro meu parêntese, coloco o meu primeiro intervalo de dados, que é onde tem os nomes, dou meu ponto e vírgula, escrevo o nome de quem eu quero somar, que eu vou colocar aqui Flávia, fecho as minhas aspas, dou meu ponto e vírgula, e aí eu coloco o intervalo onde tem os valores a serem somados. Vamos entender o que eu digitei na função aqui, tá? Igual sumif, o nome da função, ou soma-se em português, abrir meu parêntese, primeiro intervalo de dados, primeira coluna que tem os nomes, tá? E dentre esses nomes vão ter os nomes das coisas que eu quero somar, dou meu ponto e vírgula, coloco o que eu quero somar, que é o nome da Flávia, então vou somar só as vezes em que aparece Flávia, os valores relativos a Flávia, dou meu segundo ponto e vírgula, e aí eu vou indicar para a função onde que ela vai encontrar os valores para serem somados, que é na coluna B, tá? Termino com isso dando meu Enter, e aí ele somou 2.500. E aí vocês podem olhar, nossa, mas a Flávia só vendeu isso? É, a Flávia só vendeu isso. Só aparece Flávia uma única vez. Vamos fazer outra vez desse mesmo jeito, igual eu fiz sumif, agora eu vou fazer soma-se, abro meu parêntese, seleciono meu primeiro intervalo de dados que tem os nomes das pessoas, dou meu ponto e vírgula. Agora eu digo qual é o nome da pessoa que eu quero somar. Dessa vez eu vou pegar da Laura, como é um texto, é entre aspas, dou meu ponto e vírgula. E aí eu seleciono a coluna que tem os valores em relação ao que eu vou somar. Fecho meu parêntese e dou meu Enter. E aí eu somei só os valores relativos a Laura, tá? Você pode bater o olho aqui, que eu vou ter somado esses três valores aqui, e então somente isso. Por isso que deu 2.750. Beleza? Só que, gente, é pouco prático digitar o nome da pessoa. Porque nesse exemplo aqui, ó, se eu digitasse, por exemplo, Flávia sem um acento agudo, a função daria zero, porque eu digitei errado, tá? Se eu digitasse, se eu não me engano, essa função tem problema com case sensitive. Deixa eu ver se tem mesmo. Não, ela não tem. Ela consegue fazer maiúsculo e minúsculo, ela não faz diferenciação, não. Mas se eu coloco, por exemplo, um espaço no final de Flávia, ela já não soma. Então, é pouco prático você ter que digitar o nome da pessoa, tá? Ter que digitar o que você quer somar. É mais prático você já ter digitado. Então, é por isso que nessa tabela aqui, ó,
já tenho os nomes de cada uma das pessoas que eu quero somar. Por quê? Porque daqui é uma artimanha. Eu coloco igual soma-se, abro meu parêntese, seleciono meu primeiro intervalo de dados, dou meu ponto e vírgula, clico no nome da pessoa que eu quero, que é a Laura, dou meu ponto e vírgula e eu seleciono meu segundo intervalo de dados. E aí eu dou meu enter. Da Laura deu 0. Tem alguma coisa de errado aqui? Deixa eu ver o que foi. Deu ruim para nós. Mas não tem nenhum erro, não. Ah, verdade. O que tinha de errado aqui? Eu selecionei a primeira tabela, a primeira coluna, e eu não selecionei a segunda. Eu selecionei de novo a mesma coisa. Acontece nas melhores famílias, tá? Agora que eu selecionei a segunda, dou meu Enter, e aí tem a grana da Laura. Queridos, se eu usar a alça de preenchimento aqui agora, vai ser o mesmo problema de usar a alça de preenchimento para o PROC-V. Por quê? Porque se eu usar a alça de preenchimento, ela vai saltar linha por linha, por linha, por linha, e ela vai com essa ideia de sequência. Então, eventualmente, ela vai acabar esquecendo algumas partes do intervalo. Vou usar a alça de preenchimento aqui, ó. Pronto. Na Flávia deu 0 e não era para dar 0. Na Lívia, cadê Lívia aqui? Na Lívia deu 850, realmente é só para isso. No Paulo, o Paulo só aparece uma vez. E no Diogo, o Diogo aparece duas e não contou, tá? Como é que a gente resolve? A gente resolve de uma forma muito próxima ao que a gente fez dentro da lógica do nosso PROC-V, que é congelar intervalo, tá? Se você quiser usar o de preenchimento, é só congelando intervalo mesmo. Como? Você vai clicar na primeira função e é aquela ideia do cifrão linha, cifrão coluna, cifrão linha, cifrão coluna, tá? E aí no B3 a gente vai fazer do mesmo jeito, cifrão linha, cifrão coluna, cifrão linha e cifrão coluna. Pronto. Agora eu tenho os dois intervalos fixados. Então, quando eu passar adiante, ele só vai passar as células em que eu estou consultando adiante. Ele não vai passar o intervalo em si, tá? Por quê? Porque se eu não faço isso, o exemplo da Flávia aqui, ó. A Flávia, quando você olha, você pensa, nossa, a posição está normal. Mas você olha para os recortes dos intervalos. O recorte do intervalo em laranja está começando do Diogo e está terminando aqui na A16, o que significa que ela não conseguiu encontrar a célula onde está a Flávia, tá? Porque a Flávia está na A3. Porque eu usei a alça de preenchimento e passei adiante. Então, ele vai pulando uma linha em linha, tá? Da mesma maneira, o Diogo aqui no final, ó, o Diogo no final, se eu abrir, olha onde é que o intervalo do Diogo tá. Tá de Lívia até a A19, tá? Tá na B8 até a 19. E tem um dos valores do Diogo que tá na A5, tá? Então, por conta desse problema da alça de preenchimento, você acaba meio que sendo ludibriado, porque você passa adiante e você pensa, não, vou confiar no editor de planilhas, porque aparentemente deu certo. Ele não reclamou, não deu erro, então deu certo, tá? Mas não é exatamente assim. Aí, quando eu uso os nossos cifrões, tá? Pode parecer que é muita informação, mas não é. É só colocar um cifrão na frente da linha e na frente da coluna, nos dois casos, no primeiro intervalo e no segundo intervalo, e aí você consegue passar adiante de boas. Dou meu Enter, e esse aqui eu consigo usar a alça, e ele vai me responder sim, perfeitamente, o meu resultado final, tá? Você vai olhar, ó, em todos estão o mesmo intervalo. Em todos estão o mesmo intervalo, tá? Tem alguém aí que está fazendo pelo computador? Quem está fazendo pelo computador, digita aí no chat, por favor, porque eu posso ensinar um BO bem mais legal para vocês. Mas só se tiver alguém fazendo. Se não tiver ninguém fazendo, eu não vou nem fazer, porque vai ter uma galera que vai ficar com invejinha. Se tiver mais alguém além da Ana Clara, porque a Ana Clara já faz coisa muito fácil. Se eu ensino isso, ela vai fazer mais fácil ainda. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Não. Mas vocês sabem que o coração do tio Maurício não importa se é um ou se são mil. Eu faço as coisas para todo mundo. Então, Ana Clara, pegue a visão sobre isso. O pessoal que faz pelo celular não tem como fazer isso pelo celular, tá bom? Você pode consultar os intervalos que você chegou a criar, mas você não consegue criar um. Eu vou apagar isso daqui e a gente vai deixar as coisas aqui muito mais fáceis. Como?
A gente vai colocar intervalos nomeados. Nós vamos colocar nomes para cada um deles. Isso já é um pouco mais avançado, tá? Guardem essa ideia porque ela é muito útil. Eu vou selecionar aqui de Flávia até Eduardo, porque eu vou criar um intervalo com esses dados aqui, porque são os dados dos nomes dos vendedores. Maurício, pode colocar o nome vendedor também? Até pode, porque não vai influenciar muito o nosso rolê, mas eu vou pegar só as informações da própria tabela. Selecionei tudo, cliquei com o botão direito do meu mouse, e aí eu venho na opção definir intervalo nomeado. Clico nessa opção, vai me aparecer uma guia na lateral, aí intervalo nomeado 1. Eu vou colocar aqui vendedores. Vendedores é o meu primeiro intervalo nomeado. Cliquei aqui em concluir. Pronto, tenho o primeiro. Além disso, eu vou criar mais um, tá? Eu vou selecionar agora os valores vendidos. Selecionei só os valores. Botão direito. Acho que não vai... É porque já está com a guia aqui do lado, né? Meio tapado isso. Selecionei tudo. Vou fechar essa guia aqui, porque ela vai voltar a aparecer do zero, para ficar mais na cara de como é que eu fiz. Selecionei tudo. Botão direito. Venho na opção de inserir intervalo nomeado. Definir intervalo nomeado. E esse daqui vai ser os valores vendidos. Maurício, pode colocar espaço? Não. Quando você está nomeando um intervalo, você não pode colocar um espaço, porque você vai usar esse nome exatamente igual dentro de uma tabela, tá? Dentro de uma função. Então, ele tem que ser exatamente bem escrito, exatamente sem espaço nenhum. Quer colocar algum espaço que você acha feio? Usa um underline, usa algum caractere, tá? Mas aqui eu vou deixar só valores vendidos juntos mesmo. Cliquei em concluído e agora eu tenho dois intervalos. Eu tenho valores vendidos e o nome dos vendedores. Para que eu fiz isso? Para vir aqui na função, colocar igual soma-se, abrir o meu parêntese, e no lugar de escrever ou de selecionar o intervalo, eu só escrevo aqui vendedores. Só digitar vendedores. Apareceu o nome vendedores, cliquei, dou meu ponto e vírgula, clico no nome da Laura, dou meu ponto e vírgula, e o outro intervalo é o valores vendidos. Digito valores vendidos, apareceu aqui para mim, cliquei, fechei meu parêntese e dei meu enter. Ah, Maurício, mas vai precisar congelar o intervalo nisso? Não, nem me preocupo com isso. Faço de novo ou ninguém achou isso útil? De novo, de novo? Agora eu compro o computador. Intervalo nomeado é a correia de Jeová, cara. Você não tem metade do trampo que você teria normalmente. Tá? É só colocar o nome nos intervalos e pronto. E outra, você pode usar esse intervalo nomeado em outra tabela, tá? Se eu abrir uma outra tabela aqui agora, ó, e eu quiser fazer uma soma igual soma, e aí o intervalo que eu vou colocar é valores vendidos. Pronto. Nessa outra tabela, eu fiz uma soma usando informações que estão na primeira tabela, tá? Tenho essa tabela aqui, tenho essa tabela do lado, e aqui eu fiz uma soma com os valores que estão lá. Beleza? Esse negócio, isso aqui é um recurso muito legal que faz com que você consiga interligar tabelas, tá? O teu intervalo está criado aqui, mas você pode usar ele em qualquer outro canto. Eu vou mostrar mais uma vez porque eu sei que algumas pessoas já pegaram e não estão mais ou não estão nem aí. Vocês estão muito quietos, eu estou achando isso muito estranho, tá? Mas eu vou fazer mais uma vez porque eu sei que tem gente que não entendeu ou que está cochilando, tá? Vamos fazer um teste do cochilo. Se você entendeu o que eu fiz e não quer que eu repita, digite cafezinho. Se você quer que eu repita, digite bolo. Se você perdeu a ideia das opções, digite tijolo. Se você queria ter vindo, mas não veio, digite Diego. Não sei nem quem é Diego. Mas só para ver se vocês ainda estão acordados. Cafezinho, cafezinho. Eu nem me lembro mais o que era o cafezinho. Cafezinho era para eu repetir ou não? Era para eu repetir? Era para não repetir, né? Ah, beleza, beleza, beleza. Então, vocês, para a atividade de hoje, vocês podem ficar à vontade se vocês vão utilizar ou não esse tipo de intervalo, o pessoal que está fazendo pelo computador. Pelo celular, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Pelo celular não tem esse recurso, tá? O máximo que eu posso fazer por celular é ver os intervalos que eu criei, os intervalos criados, tá? Se eu vier aqui na mesma planilha se eu tentar selecionar alguma outra coisa para colocar um intervalo,
colocar aqui o tema claro. Se eu quiser, por exemplo, selecionar esse intervalo aqui e tornar ele um intervalo nomeado, selecionei. Não tem nenhum ícone aqui embaixo que faça isso, tá? Eu só tenho os ícones de adicionar coluna. Se eu clicar aqui nas opções de formatação, não tenho, tá? Nem em célula também, não tem a opção tornar intervalo nomeado. Se eu vier aqui na opção do mais, eu não tenho também. Eu tenho só as opções de inserir linhas e afins. Se eu vier nos três pontinhos, eu vou ter aqui ver no tema escuro, explorar, criar um filtro, validação de dados, intervalos nomeados. Tem o ícone, mas eu não consigo criar um. Eu só consigo ver eles. Ó. Cliquei aqui, intervalos nomeados, e eu não tenho a opção de adicionar um. Eu só consigo ver. Significa que eu posso conseguir trabalhar, sim, com intervalos nomeados pelo celular. Eu posso utilizar eles aqui, só que eu não posso criar, tá? Aí, como eu não tenho a possibilidade de criar, meio que fica meio chato para o pessoal que só pode fazer pelo celular em si. Mas o conteúdo foi explicado. Se vocês quiserem um tempinho para praticar em outra atividade no dia que todo mundo estiver aqui presencialmente, eu até arrumo, sem problema nenhum. Pronto. Então vamos para a atividade de hoje, porque eu já falei muito. Mas a atividade de hoje é bem pequenininha, tá? É coisa assim que PayPal acabou. Inclusive eu deveria até fazer mais. Deveria fazer mais uma coisa aqui. Eletrônicos Diego. Estou pensando aqui se eu faço mais. Quando eu for, vou ter que me ensinar. Não, de boa, eu ensino sem problema nenhum. Acho que eu vou passar isso e uma para casa. Mas na para casa vai ser de lascar, Cleitinho. Pode ser assim? Essa aqui é a atividade de agora e a para casa sendo de morte. Quem for a favor, digita eu. Quem for contra, digita nós. Nós. Mas a democracia é de quem, né? Minha? Então vamos. Ó, eu vou mostrar logo essa daqui, que é a de sala, que é a atividade 11. O que que nós temos? Nós temos duas tabelas com dados, tá? Eu tenho uma aqui, tem uma tabela de eletrônicos com celulares, eu tenho uma tabela de eletrônicos com dispositivos. O que que vocês vão fazer? Eu quero que vocês... Olha, o cara, o rei da democracia aqui sou eu, rapaz. Imagina, um rei em uma democracia, que antagônico que isso é. Eu quero que vocês façam uma tabela para somar os nomes de cada um dos celulares. Então, A20, eu quero que vocês coloquem A20 aqui, digitando A20, né? E o valor total usando a função soma-se, tá? Eu vou querer com todos os celulares. Então, tem quantos modelos de celulares aqui? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis modelos celulares, então vocês vão preencher com seis modelos celulares aqui. Não importa a ordem que vocês coloquem, eu quero que vocês façam a soma cis direitinhas, tá? Vou fazer só como exemplo, aqui é o A20 e eu quero somar os A20, igual sumif ou soma-se, seleciona a primeira coluna, dá o ponto e vírgula, diz o que você quer somar, que é o A20, então eu posso clicar aqui, dou meu ponto e vírgula, e aí eu seleciono a segunda coluna. Acabou. Ah, Maurício, mas e se eu quiser utilizar os de preenchimento? Não tem problema, você só teria que colocar os cifrões na frente. Mas se você não for fazer com isso, você for fazer de um em um, não precisa nem do cifrão. Do meu enter e está feito. Os dispositivos do mesmo jeito. A diferença é que nos dispositivos, gente, tem menos. Ó. Tem o Mi Band 4, tem o AirDots, tem a D20. Só tem três dispositivos. Então, vocês não precisam preencher todas essas seis linhas. Vocês só precisam preencher três delas. Inclusive, vou até colocar em preto para ficar mais intuitivo para vocês. Beleza? Deixa eu colocar aqui uma coloração diferenciada também, para vocês verem que as tabelas são similares. Está muito escuro. Não, está muito escuro, está muito escuro, está muito escuro. Pronto, um azulzinho e aqui um verdinho. Tá vendo? Eu falei que a atividade de hoje era bem suave. E a atividade para casa, que é a que vai dar aquela pegada, né? O famoso tá dando uma pegada, essa aqui vai dar uma pegada de lascar. Vocês vão fazer uma revisão zaça de funções lógicas e vão tentar fazer essa tabela aqui. Ó. Calma aí que eu vou achar. Pronto. Tem uma atividade da aula 8, mas eu vou até renomear ela, porque essa daqui é do contra-cheque simples. Vou primeiro trabalhar nela aqui antes, tá? Eu vou copiar
Eu vou vir aqui em arquivo e abrir um novo. E vou dar um outro nome para essa tabela. Ela vai ser revisão lógica. E meio que a gente... Revisão de funções lógicas. E meio que a gente vai ter feito duas revisõezinhas, porque a gente já vai ter feito aquela com as funções básicas há muito tempo atrás, e agora a gente vai fazer uma com funções lógicas. Deixa eu aumentar aqui o tamanho das células, salário bruto, o nome das pessoas. Não, o nome está muito grande, não precisa disso tudo. O salário bruto precisa ficar desse tamanho. O INSS pode ficar desse tamanho. Vale transporte. Pronto. Eu vou explicar, tá? Antes que vocês comecem a querer me espancar de graça. Relaxem aí, deem uma segurada aí, que vai dar tudo certo. E pronto. O que que é essa tabela? Está construída aqui porque eu já coloquei todas as funções. Mas vamos pensar nela aqui de boas. Essas funções aqui, ó, elas são tranquilinhas, tá? Aqui é uma multiplicação, aqui é um valor fixo que já foi colocado, então vocês não vão nem se preocupar com ele, de pensar nele. E o salário final é uma subtração. Eu estou lembrando um pouco dessa planilha. É porque eu já falei dela no treinamento, no IMP. No salário líquido, por exemplo, a função final que vocês vão fazer é uma subtração, tá, gente? Eles vão subtrair o salário bruto de todos os descontos, tá? Que é cada um desses aqui é um desconto. Então você vai pegar o salário bruto menos isso, menos isso, menos isso e tem o resultado no final, tá? Mas aqui é o grande BO do nosso AUE, BO do AUE externo. Vocês vão criar uma função, eu não vou dizer qual que vai ser a função para resolver essa tabela de acordo com essas possibilidades, porque eu tenho vários testes e várias condições para ela, tá? Mas garanto para vocês aqui que vocês têm que pensar um bocadinho, beleza? Então, 7,5% para quem tem um salário acima de 1.000, 9% para quem tem um salário entre 1.000 e 2.200, 12% para quem tem um salário de 2.200 e 3.300 e 14% para quem tem um salário de 3.300 até 6.400. Isso aqui é o desconto do INSS, ou seja, é essa informação aqui. E eu não quero o percentual já subtraído, eu quero só o valor, porque vocês vão usar esse valor para subtrair do salário, assim como também o vale transporte, o alimentação e o salário líquido, tá? Maurício, você não vai mostrar uma, não? Não, de forma alguma, porque essa aqui é para vocês pensarem o máximo possível. Vou estar ajudando vocês aí em casa, né? Quando vocês estiverem já fazendo essa. O vale transporte, só para lembrar, é 6% do salário, então aqui é uma multiplicação simples, tá? Por 6%. E aqui tem algumas dicas, tá? Eu vou compartilhar primeiro a atividade da aula 11, que é essa do Soma-Si, para vocês fazerem, que é a atividade de sala. Está compartilhado. Essa é a atividade de sala, tá? Aqui é para vocês fazerem agora. Agora eu vou compartilhar a revisão também. Essa revisão de funções lógicas, vou compartilhar aqui com vocês. Revisão. Se quiserem fazer uma em sala e a outra em casa, sem problema. Assim que terminar essa daqui, compartilha comigo, eu vejo se está certinha e já te libero. Agora, se não, entrou mais uma pessoa na aula. Eu tenho um Mi A2 agora. Não, deve ser o Vitor, né? Tem duas pessoas aqui extras. Enfim, se quiser fazer as duas aqui comigo, sem problema, terminar a primeira, já pode perguntar qualquer coisa que eu vou ajudando vocês. Se não, se vocês quiserem simplesmente fazer a primeira e a outra fazer só por causa de boas, mas aí a questão das minhas ajudas, das formas como eu vou poder atender, ajudar vocês, eu não tá dando para entrar o quê? Na primeira ou na segunda? Ah, essa daqui também, essa daqui vai estar zoada mesmo, calma aí. Que é o arquivo novo. Pronto, qualquer pessoa com o link pode ser leitor. Ó, a segunda, tá? Que é a revisão, agora tá ok. Eu sempre esqueço porque arquivo novo eu tenho que fazer isso também.
A primeira também não dá, de boas. Eu não me lembro se eu tinha feito isso com essa, mas não tem BO não. Eu vou mudar aqui para qualquer pessoa com link, copiar de novo e pronto. Tá mandando sugestão. De boas. Agora deu certo. Agora as duas estão ok, tá? Eu não tinha... Deve fazer um tempo que eu não mexo nesse arquivo. Podem tentar agora que vocês podem fazer uma cópia. Lembrando, você tem que fazer a sua cópia, tá? Pausar aqui a gravação.